como é que nós projetamos o ano de 2013? Doutor Ricardo Amorim, dá para se endividar? É hora de fazer dívida de longo prazo? O juro vai subir ou eu vou ficar com esse jurinho aí barato? Não acho que seja a hora de fazer dívida de longo prazo, não. Acho que a taxa de juro brasileira, ela vem numa tendência de baixa de 1994 para cá, depois que o real foi adotado, mas mais marcantemente de 99 para cá, depois que a gente adotou o câmbio flutuante. Perfeito. Essa tendência deveria continuar, quer dizer, a baixa não é linear. Ela cai, depois sobe um pouquinho, mas menos do que ela era antes e volta a cair. Tudo levaria esse processo a continuar, menos algumas opções recentes do governo brasileiro. Então tem um ponto de interrogação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente optou agora em manter a taxa de câmbio num patamar mais desvalorizado, a gente vai pressionar um pouco a inflação. E aí a dúvida é, quando a inflação ficar mais alta, o que o Banco Central vai fazer? Ele vai apertar o cinto para não deixar a inflação subir ainda mais ou não? Se ele apertar, a economia vai sofrer um pouco. E aí é a razão para não se endividar. Se a gente se endivida e de repente... Aí o juro sobe. E a gente vê um momento que até, além do juro subir, você pode ter desemprego subindo um pouquinho, a situação pode ficar mais complicada. Verdade. Agora, se não fizer, a inflação vai subir. E aí, de fato, quem se endividou, pelo menos quem se endividou com taxa fixa, o que é fundamental, vai levar melhor. Quem se endividar com taxa variável, que varia junto com essa elevação ou com o valor futuro do juro... INCC, o Índice Nacional da Construção Civil... Pode ter problemas. Então, telespectadores, atenção, vamos discutir o reajuste observado e respeitado pelos financiamentos, porque você tem a possibilidade de financiamento habitacional com taxa fixa, né? Na realidade, há opções distintas, mas custos distintos também. E o que eles refletem é isso. Quer dizer, como o Brasil ainda tem uma incerteza grande para um período como 15 anos, é difícil saber exatamente como vai estar. Aliás, o que a gente tem aprendido é que vale para a economia de qualquer país. Mas para o Brasil sempre valeu, hoje até melhorou em relação ao passado, ficou mais estável, mas ainda é bastante instável. O que acontece é que taxas fixas tendem a ser mais altas exatamente para cobrir, do ponto de vista do banco, o risco dessa elevação. Então, há essas oportunidades, mas precisam ser olhadas caso a caso, com muito carinho. Precisa olhar bem, é uma decisão importante. Voltamos para a inflação, claro que é um ponto de maior preocupação, no sentido de que estamos observando a inflação subindo e o Banco Central fazendo absolutamente nada, admitindo, inclusive, que essa é a opção. Vamos optar pelo crescimento em detrimento do controle de preços, ou seja, dos índices de inflação. E nós sabemos que a inflação ela vem sendo alimentada por dois itens bastante importantes, que é serviço e alimento. A inflação de serviço já superou a casa dos 10%. E alimento, nós temos uma incerteza bastante grande. Por quê? Porque não só porque a oferta diminui na medida em que você passa a ter alguns desencantos e dificuldades maiores com o campo, não é? Que é o que nós estamos observando. Alimento, hoje nós não temos programas, por exemplo, para a agricultura familiar, que é o que mantém em outros países uma produção agrícola. Como é que fica isso, Ricardo? A inflação de alimento básica e a inflação de serviço, que é o setor que mais cresce, rapaz, mais emprega. E mesmo assim, a inflação, os preços descontrolados. Bom, vamos separar. Primeiro vamos falar de alimentos. Okay. A questão de alimentos é que o preço dos alimentos é determinado por dois fatores. O primeiro é como é que está o mercado internacional de alimentos, procura e oferta de alimentos no mundo. A gente teve um problema recente no lado de oferta, em alguns casos, que foi uma quebra de safra enorme nos Estados Unidos, na Argentina e mesmo parte do Brasil. Por consequência disso, subiu muito o preço de trigo, milho, soja, que por sua vez são usados para alimentar frango e porco, então você pressiona o preço das carnes. Então esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto é a taxa de câmbio. O que acontecia antes, como eu falava, é que quando subia o preço dos alimentos lá fora, o dólar caía aqui no Brasil e em reais ele não subia tanto aqui. Então não pressionava a inflação. Agora pressiona mais por uma opção do governo de manter o dólar mais desvalorizado.
Então, no fundo, a questão de alimentos está ligada a essas duas opções. Uma é a política do governo e a segunda, que não está essa está na nossa mão. E a segunda, que tem a ver com o mercado mundial. E com o detalhe. Não desmerecendo você está falando de commodities, entendeu? Sim. Mas nós temos a alimentação do dia a dia, que também não está sendo incentivada pelo governo. Os agricultores estão totalmente endividados, eles não têm incentivo, não existem linhas, não existem programas de agricultura familiar. Eu me ressinto muito disso para um governo que se pretende, não é, no campo, com atenção às comunidades periféricas, enfim. Você também tem essa questão de oferta? Não, você está falando da questão da oferta interna brasileira. Claro. Mas eu acho que isso aí reflete uma outra coisa. A gente falou do lado da oferta. Vamos falar agora do lado da demanda. O que aconteceu é que nos últimos 6 anos, 57 milhões de brasileiros entraram a mais nas classes A, B e C. Consumo. O que significa é gente comendo mais e comendo melhor. E o que é ótimo, diga-se de passagem. Só que aí você não teve um crescimento de oferta do tamanho do crescimento que a gente teve de demanda. Perfeito. Na parte de serviços, resumo da ópera, se o mundo voltar a crescer mais, o preço dos alimentos vai subir ainda mais. E o governo, mais uma vez, vai ter que escolher. Ele deixa o câmbio onde está, vem inflação. Segunda opção tem a ver com serviço. Serviço é uma história diferente. Serviço tem a ver com o fato que a queda muito forte do desemprego no Brasil fez com que os salários, praticamente todo ano, eles têm subido mais do que a inflação. Serviço, o principal componente de custo é salário. Mão de obra altíssima no Exatamente. Brasil, né? O que acontece sobe o preço e eles têm uma capacidade de repasse do aumento de custo para o preço, porque os serviços, eles não podem ser importados. Pensa se eu virar para você e te falar, olha, Salete, o seu cabeleireiro aqui custa 5 vezes mais do que em Xangai. Você vai cortar o cabelo em Xangai? Não vai justificar o preço do avião. Então, o que isso lavanderia, claro. Para qualquer coisa. Então, o que isso significa é subir o custo e dá para repassar para o preço, coisa que, por exemplo, a indústria não consegue. Porque o custo também está subindo, mas ela tem a concorrência que não deixa que ela repasse para o preço. O resultado é que, desde 2004, todos os anos, a inflação de serviços é maior do que a inflação média do Brasil, exatamente por conta desse processo. Isso vai continuar, porque o nosso desemprego está baixíssimo. Na essência, o nosso problema é o seguinte: o modelo de desenvolvimento brasileiro, para voltar à questão de modelo de desenvolvimento dos últimos anos, foi baseado em duas coisas. A primeira, uma grande melhora da situação externa em relação ao que nos toca. Em outras palavras, uma fome chinesa por matérias-primas, que o Brasil é muito competitivo. Isso nos ajudou bastante. E o segundo aspecto relacionado a isso foi, a gente tinha algumas coisas pouco ou mal utilizadas. Do que eu estou falando? Havia um espaço de crescimento sem a gente expandir muito a oferta, que era, há 4, 5 anos, o problema de infraestrutura não era tão grave quanto hoje. A gente tinha muita gente desempregada, então se o país cresce, você pode empregar mais gente. Claro. Agora a gente chegou no limite desse modelo de crescimento baseado exclusivamente em demanda. Porque se o desemprego é o mais baixo da história brasileira, se continuar aumentando a demanda, o que vai acontecer é que das duas uma, ou não vai ter produto para essas pessoas, ou para ter, o preço vai subir. Vai subir ainda mais. E aí é que entra a necessidade de mais investimento, seja público ou seja privado. Mas volta naquele ponto inicial da nossa conversa, da parte do governo, para ele investir mais, ele tem que gastar menos ou desperdiçar menos. O gasto bom. Ricardo, foi um prazer, é sempre um prazer recebê-lo. Obrigada pela presença. Prazer é sempre meu, Salete. Sucesso para nós em 2013. Para nós, para o Brasil inteiro, aliás, para o mundo inteiro, ele vai precisar. Verdade. Nós ficamos por aqui, mas o Fala Sério volta na próxima semana, 10h30 da noite. E eu vou estar aqui esperando a sua audiência. Até lá. Obrigada pela atenção e pela companhia. Uma boa noite.